paz seja convosco. Hoje estou aqui convosco para vos falar acerca da função da Igreja. É necessário eu estar filiado numa igreja? É necessário eu estar ligado à igreja? Muita gente diz que não preciso de frequentar a igreja porque eu sou a igreja. Então é sobre esta matéria que eu vos quero falar de uma forma muito simples e mostrar que uma pessoa não é a igreja. Duas pessoas não são uma igreja. A igreja não é nada disso. Em primeiro lugar, porque muita gente anda falando mal das igrejas, dizendo que não é preciso frequentar igrejas, e coloca as igrejas tudo no mesmo saco, os pastores todos do mesmo saco. Eu quero vos dizer que o próprio Jesus Cristo, ele frequentava o templo. Nós encontramos isso em muitos e muitos lugares. Ele frequentava, até aos 30 anos, ele subia ao templo para fazer as suas orações, para fazer os seus rituais. E também, quando começou o ministério, uma das primeiras coisas que ele fez foi ir ao templo. E ali no templo, ele ensinava, ele pregava, ele curava. Isso aconteceu muitas vezes, a gente pode ver isso em muitos lugares, por exemplo, em Marcos 13, no verso 40 e qualquer coisa, está a dizer que ele próprio dizia: eu estive no templo convosco todos os dias. Então ele era uma pessoa que frequentava o templo. Não só Jesus, mas também os apóstolos. Nós encontramos que os apóstolos eles frequentavam o templo. Logo, vemos isso logo no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, que todos os dias subiam ao templo. Não é? Muitas vezes encontramos isso. Aliás, até eles iam à hora da oração ao templo, assim como curaram aquele lá na Porta da Formosa, lá, aquele que era coxo no templo. Os próprios anjos, quando Pedro foi preso, nós encontramos que os próprios anjos, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, disse: ide ao templo e anunciai as palavras desta vida. Então era uma coisa recorrente, era algo que era diário, era um costume deles ir ao templo orar, ir ao templo ensinar. Encontramos também que o próprio apóstolo Paulo, muitos anos mais tarde, nós encontramos no capítulo 22, 23, na sua defesa, ele dizia que subiu ao templo depois de conhecer Jesus, subiu ao templo e o próprio Deus se manifestou no templo. Ele diz que viu aquele que falava com ele e que dizia: vai embora porque eles não vão receber o teu testemunho. Isto dentro do templo. Então vejam que era algo que era uma coisa habitual, era um costume deles ir ao templo. Mas agora esta geração anda falando mal do templo, anda falando mal da igreja, anda falando mal do lugar, como se isso tivesse uma importância, né? Tal forma que nos pudesse tirar a salvação, chegando mesmo ao ponto de dizer que o templo era algo pagão, quando Salomão é que fez o templo, na verdade, e isto pela ordem de Deus, que Deus deu a planta do templo ao Davi e Davi deu a Salomão. Então o templo foi edificado pela vontade de Deus, não pela vontade de Davi, não pela vontade de Salomão. Isso é uma mentira, não é? Isso é uma autêntica mentira. E por isso a própria Escritura diz lá em Crônicas que o próprio Deus, quando o templo foi dedicado, Deus disse: os meus olhos estarão continuamente neste lugar, assim como o meu coração, para ouvir as vossas orações. Então vejam, o templo era uma habitação de Deus. Deus habitava no templo. E muita gente vai buscar uma passagem que nem entende nada da passagem do próprio Salomão, que Salomão dizia que Deus não habita em templos, pois se o céu dos céus não o podem conter, como ele poderia ser contido dentro de um templo? Ora, o que é que Salomão estava a dizer? O Salomão estava a dizer é que Deus, o Pai, ele não podia ser contido dentro de um templo feito pelos homens. Não é? O Pai, ele não habita em templos nem habita na terra. Ele habita no céu dos céus.
É como Jesus. Deus não habita na terra, não é? Nem sequer habita em nós. Quem habita em nós é o Espírito de Deus, é o Espírito de Jesus Cristo. Não o próprio Deus, não o próprio Jesus. Senão cada um tinha o seu Deus, cada um tinha o seu Cristo. Não, Deus habita em Espírito. É isso que habitava também no templo, no lugar santíssimo, e que agora habita no nosso coração. No templo foi temporário, não é? Porque o verdadeiro templo somos nós, mas agora eternamente. Mas não é o próprio Deus. O próprio Deus nada o pode conter. Nem os céus, nem a terra, nada o pode conter. Na verdade, tudo existe e vive é em Deus, e não o contrário. Então, quando não se entende, só se diz asneiras, só se diz coisas que não têm sentido nenhum. Então, o santuário era a habitação de Deus e agora somos nós. Vejam o que é que está escrito em 2 de Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 16. Diz assim: E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois os santuários de Deus, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então vejam, nós acabamos de ler o quê? Que Deus habita em nós, mas não só em nós. Mas diz, entre nós. Então, quando a gente se reúne num lugar, aquele lugar fica santificado pela nossa presença e pela presença de Deus. Então, a igreja somos nós, mas não só nós. Aquele lugar também é o lugar onde se reúne a igreja, logo é também casa de Deus. Porque ele diz, eu habitarei neles e andarei entre eles. Neles e entre eles. E é por isso que a gente vê, por exemplo, em Pentecostes. Pentecostes não houve uma manifestação também fora, física? Houve. Não é? Quando Pedro orou no capítulo 4, Atos dos Apóstolos, não diz a Bíblia que aquele lugar onde eles estavam estremeceu? Porquê? Porque Deus não está só em nós, mas também no meio de nós. Então, quando a igreja, que somos nós, nos reunimos num lugar, esse lugar faz parte da igreja. Esse lugar faz parte da habitação de Deus. Porque Deus habita em nós e no meio de nós. O próprio Jesus disse, não é? Ele disse, onde estiverem 2 ou 3, não é 1, 2 ou 3, em meu nome, eu estarei no meio. Estão a entender? No meio. Então, se é no meio, não é só dentro de nós. Onde nós estamos também faz parte da Igreja de Deus. Então vejam, o que é que acontece? Um membro, as pessoas dizem, eu sou a Igreja. Não, não és. Um membro não é a Igreja. Pode ser um membro da Igreja, mas a Igreja são todos aqueles que se reúnem em nome de Jesus. E por isso, a própria Bíblia nos representa como um corpo. Ora, um membro não é um corpo, não é? Um membro em si está morto, se não estiver ligado ao corpo. A igreja é que é o corpo. Um membro é apenas uma pessoa. Se ele estiver ligado à igreja, esse membro está vivo. Mas se ele não estiver ligado à igreja, dizendo, eu sou a igreja, não, essa pessoa está morta. É tão simples como isto. Então, a pessoa tem que estar numa igreja, tem que estar ligado à igreja. Vejam o que é que Deus disse, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, já demonstrando àqueles que andam ensinando que a gente não é preciso reunir, não é preciso ter um lugar para reunir, nós somos todos igreja. Isso é tudo mentira. Veja o que é que diz o capítulo 10 e vamos ver o verso 25, que diz assim: não deixando de congregar-nos, como é o costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, tanto mais que vedes que se vai aproximando aquele dia. Se voluntariamente continuarmos no pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação de horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então vejam, o que é que o apóstolo Paulo nos ensina? Que a gente não seja como alguns que se deixaram de reunir. Ora, a igreja é uma reunião dos membros.
E os membros é que formam o corpo. Então, se nós realmente somos a Igreja de Deus, temos que nos reunir. Porque a Igreja só é Igreja quando está reunida. Quando não está reunida, não é Igreja, é membros. Um membro da Igreja que está ali, um membro da Igreja que está no Brasil, um membro da Igreja que está em Portugal, um membro da Igreja que está na França, que está na Espanha. Não. Para eles serem uma Igreja, têm que ter um local de reunião para serem uma Igreja. Senão não são uma Igreja. Tão simples como isso. Então, para ser a Igreja, a gente tem que estar unidos. Primeiramente, claro, e sem isso nada feito, estarmos unidos na mesma fé, não é? No mesmo espírito. É isso que faz de nós a Igreja. Mas se há um lugar onde eu me vou reunir com a Igreja, se eu não vou, então é mentira. A prova que eu realmente estou unido aos meus irmãos é me reunir. A prova que eu tenho a mesma fé e faço parte, não é, da Igreja é me reunir e não deixar de me reunir. Porque a Bíblia diz que se nós voluntariamente continuarmos do pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, como é que é continuar o pecado? É a gente deixar-se de reunir. Porque nós, vocês, todos nós, temos um compromisso com Deus, nos reunir. Por isso Jesus disse que a gente se deve reunir, porque Ele estaria no nosso meio quando a gente se reunia, onde estivessem 2 ou 3. Deus promete estar connosco neste lugar que a gente se reunir, se a gente se reunir, se a gente estivermos juntos. Não é estar sozinhos, é reunidos. A prova que a minha fé é verdadeira e que eu faço parte da Igreja de Jesus é me reunir com os meus irmãos. Quem não se reúne, então, depois de conhecer esta verdade, então não faz parte do corpo e já não resta mais sacrifício pelos pecados, aquilo que resta é um terrível juízo que há de vir. É isso que a Bíblia diz, não é? Então, a Igreja é um conjunto de pessoas que têm a mesma fé e que são governados por um pastor. O pastor é o cabeça da Igreja, é o cabeça terreno. Cristo é o cabeça de toda a Igreja, desde o princípio até o fim, em todos os séculos. Mas aquela reunião tem um pastor, ele é o cabeça daquela Igreja. Eu sou o cabeça da Igreja dos eleitos. E qual é a função desse homem? É governar essa congregação. Ele é o cabeça governado, né? Que é governado pelo Espírito de Cristo que está nele. E é por isso que a Bíblia diz, e se vocês lerem um bocadinho à frente, lá no capítulo, aqui mesmo em Hebreus, em que Deus dá ordens específicas e diz no capítulo 13, a partir, por exemplo, do verso 17, obedeceis aos vossos pastores e submetei-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas como aqueles que andam a dar contas delas. Então, o pastor é o governador. É por isso que a gente tem que se reunir. A Bíblia nos fala como se fôssemos um rebanho de ovelhas. E cada rebanho tem um pastor. Ora, é o pastor que gera. É o pastor que salva. É o pastor que perdoa os pecados. E vocês dizem, ó pastor, mas não é Jesus Cristo? Claro que é ele é que faz tudo. Mas Cristo nada faz a não ser pelos seus ministros. E é por isso que em vida Jesus não salvou ninguém. Mas deu essa função aos seus ministros, dizendo, ide e pregai. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a salvação e a condenação está na boca do pastor. Não é? Ele prega o Evangelho, se a pessoa crer, é salva. Se a pessoa não crer, é condenada. O pastor pode ser o seu salvador ou pode ser o seu juiz. Isto é dado por Deus. E por isso diz que a função da Igreja é obedecer e sujeitar aos vossos pastores. E alguém dirá, não me sujeito. Ok. Quem não se sujeita ao enviado de Deus, também não se sujeita àquele que o enviou. E por isso a Bíblia diz, porque os pastores, porque é que têm essa função? Porque eles vão dar contas da vida
das ovelhas. É por isso que ele é feito um ministro de Deus. Ele vai dar pontas das ovelhas. Então, sem pastor não há salvação. Sem pastor não há perdão dos pecados. Porque Jesus disse claramente: aquele a quem vós perdoais serão perdoados, mas aquele a quem vós não perdoardes não serão perdoados. Está lá João, Evangelho de João, capítulo 20, verso 20. Então vejam, o pastor é o cabeça, não é? E a igreja é todos aqueles que se sujeitam ao pastor e se reúnem para adorar a Deus. E o pastor tem esta função porque ele dará contas. Nós que estamos ligados primeiramente na fé, o qual essa união é testificada pela nossa reunião na igreja, assim como acontecia na antiguidade, no princípio da igreja, que eles se reuniam e os apóstolos ali estavam ensinando e abençoando o povo. No entanto, há muita gente que não quer se sujeitar ao pastor. Ok, acontecerá o mesmo que lhe aconteceu com o rico, não é? Havia o rico, não é? Teve uma boa vida, não se sujeitava a ninguém, fez aquilo que queria, no fim acordou no inferno, que muita dessa gente diz que isso não existe, não é? E depois de estar no inferno já queria que o Lázaro, que em vida só sofreu, fosse ter com a família para que eles fossem salvos, para que não viessem para aquele lugar de tormento. E Abraão disse: não, tem lá os profetas e tem lá Moisés. E ele continuava a dizer: não, Deus, não, havia lá o Lázaro. Porque se ele for lá e eles o verem, porque o conhecem, eles vão acreditar. E Abraão disse logo: se eles não derem ouvidos a Moisés e os profetas, então de nada adianta ainda que eles vejam Lázaro ressuscitado. Ou seja, porque até a fé, é dada apenas pelo ministro de Deus. É quando ele prega a pregação de Cristo que a fé vem pelo Espírito aos eleitos de Deus. Então, sem o pastor, a pessoa não pode ser salva. Sem a igreja, a pessoa nunca encontrará Cristo. Porque Cristo está na igreja, está no lugar onde eles se reúnem e não fora dele. Estão a entender? A vida está no corpo. Se tu separares um dedo, uma mão, um pé, esse membro morre. Mas se o membro estiver ligado ao corpo onde está a vida, então sim, ele vive. Ok? Então, sem igreja não existe salvação. Espero que tenham compreendido. Deus vos abençoe e o ano 2026 muito abençoado. Até uma próxima oportunidade. Adeus a todos e muita paz.